Gostaríamos de convidar o osteopata DO, professor Dr. Marcial Zanelli de Souza, para ministrar a palestra intitulada O Sistema Nervoso Autônomo na Prática Clínica Osteopática. O professor Marcial é graduado em Fisioterapia pela Unesp de Presidente Prudente. Possui 2 pós-graduações lato sensu, mestrado e doutorado em Ciências da Motricidade Humana e é diplomado em Osteopatia DO registrado. Possui diversas formações internacionais, é docente do IDOT e responsável pelo curso avançado Abordagem Palpatória Perceptiva em Osteopatia. Autor dos livros Reabilitação do Complexo Articular do Ombro e Entre Parâmetros e Certezas da Avaliação Palpatória Osteopática. O professor realiza atendimentos osteopáticos nas cidades de São Paulo e Piracicaba. Passamos, nesse momento, a palavra ao professor Marcial. Queria começar contando uma pequena história. A Mirklink é um navegador brasileiro que, nos anos de... Não está muito legal isso aqui, pessoal. Em 84, ele fez uma travessia a remo. Talvez aqui os mais novos e os colegas de fora não conheçam a história. Ele fez uma travessia a remo da costa da Namíbia, na África, até a costa brasileira a remo, numa viagem que levou 100 dias. Inclusive, ele publicou esse livro contando a história, 7.000 quilômetros remando. O brasileiro fez essa travessia. Alguém pode me ajudar aí, no fundo, na hora que pedir para trocar? Pode trocar? E ele nos contando uma parte dessa história, ele estava muito preocupado que o barco dele iria enfrentar grandes ondas e que o barco iria virar. E aí, então, ele estava tentando projetar um barco que não virasse, porque ele iria enfrentar grandes ondas na travessia. E ele construiu, projetou, construiu e remou. E até uma hora que ele chegou e percebeu que não adiantava ele fazer um barco que não virasse, porque as ondas iriam virar o barco de qualquer forma. E aí ele disse, eu sabia que não poderia evitar que meu barco virasse frente às tempestades, então projetei um para que sempre desvirasse. E quando eu olhei isso, eu pensei, isso é osteopático. O osteopata é tudo meio obcecado pela osteopatia, assim como eu. Lidero essa fila. E eu falei, isso é muito osteopático. E se o sistema ele pode virar e desvirar, isso me interessa, porque o que nos interessa é estabelecer a relação do indivíduo com o seu meio. Esse é um dos preceitos da osteopatia. Por favor, pode passar? Pode passar? Nós, pelos nossos órgãos do sentido, em vivência com o nosso meio, precisamos de adaptabilidade. E quanto mais adaptabilidade, maior a nossa resiliência, ou seja, a nossa capacidade de se recuperar frente a um infortúnio, em frente a um obstáculo, se recuperar, né? Essa é a resiliência, esse desvirar do barco. E isso, invariavelmente, passa por um controle do sistema nervoso central, invariavelmente. Porque, ora, nós estamos trabalhando, ora, nós estamos em atividade, ora, nós estamos nos recuperando. E disso depende a nossa resiliência. Ora, estamos vivendo com mais tranquilidade, ora, estamos vivendo em dificuldades, em conflitos, em lutas, em batalhas, que faz parte da nossa convivência, da nossa história. E se nós buscarmos o que Steele falou e publicou em um dos seus 4 livros, e que foi referendado pelo documento da OMS em 2010, ele disse, o corpo pode realmente recuperar-se das desordens e, consequentemente, das enfermidades resultantes, restaurando forma e função, traduzindo-se em força e saúde. Então, isso é a forma que Steele disse em relação à sua resiliência, em relação à sua capacidade de se recuperar, em relação à sua capacidade de desvirar o barco. E isso passa, invariavelmente, pelas nossas relações sociais, que emitem sinais neurais, hormonais, fisioquímicos,
e, consequentemente, as eferências, que são respostas moduladas pelo sistema nervoso central, através das vias neurais e hormonais, ou seja, neuroendócrina. E isso, dentro de um sistema de uma divisão didática, vai chegar no sistema nervoso autônomo. Ou seja, o sistema nervoso autônomo é a nossa estratégia, é o nosso mecanismo de enfrentarmos as adversidades e continuarmos seguindo, vivendo e lutando. Classicamente, nós temos a divisão parasimpática, relacionada com repouso, digestão, e a atividade simpática, relacionada com luta ou fuga. Vocês vão ver que a conotação que eu vou dar para isso vai se expandir bastante. Neurologicamente, e muito resumidamente, o sistema integrador passa pelo hipotálamo, recebendo influências do tronco cerebral, amígdala, córtex, emitindo eferências para certos núcleos e, a partir daí, então, para os órgãos efetores. E nisso nós temos as divisões clássicas, a simpática, estabelecendo correlações medulares e suas cadeias ganglionares paravertebrais e os seus órgãos-alvo. E o parasimpático, com 4 núcleos cranianos, ciliar, pterygopalatino, submandibular e óptico, além do nervo vago e as vias sacrais. Então, essa é a divisão neurofisiológica, com suas funções específicas, algumas vezes antagônicas e algumas vezes sinérgicas, né? Por exemplo, no homem, a ereção é parasimpática e a ejaculação é simpática. Então, é um exemplo de uma ação combinada, uma ação conjunta. Agora, olharmos assim e achar que isso vai funcionar assim, eu estou sempre em simpaticotonia, ou estou sempre em parasimpaticotonia, ou estou sempre em simpaticotonia, é uma visão muito simplista. Vocês vão perceber que não é tão simples assim. E ainda nós temos o sistema nervoso entérico, considerado a terceira divisão, que é um sistema autogerenciado do trato gastrointestinal, que não depende exclusivamente do sistema nervoso autônomo, porém, sofre influências. Eles têm algumas diferenças fisiológicas, né? Aqui seria a via simpática, com o neurônio pré-ganglionar colinérgico curto e o pós-longo, com receptores colinérgicos e adrenérgicos. Aqui o contrário, na parasimpática, o pré-ganglionar longo, colinérgico, o gânglio, já próximo ou no órgão-alvo, o neurônio pós-ganglionar curto e os receptores muscarínicos e nicotínicos. Isso é só para mostrar, essas são as referências, isso é só para mostrar que os receptores é que determinam a resposta do tecido. Então, você pode ter um mesmo sistema produzindo respostas diferentes em diferentes órgãos, porque quem determina isso é o tipo de receptor. Esses são os receptores nicotínicos e muscarínicos. Você observa o nicotínico relacionado com excitação e o muscarínico tanto com inibição quanto com excitação. Ou seja, é muito dependente das ações dos receptores. De forma geral, as ações do sistema nervoso autônomo estão relacionadas com controle a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo, regulação hemodinâmica e cardiovascular, relacionado com a matriz fluídica, com troca gasosa, com ingestão e digestão, excreção de substâncias, termorregulação, comportamento reprodutivo e comportamento defensivo. A longo prazo, recuperação corporal, controle circadiano e sono, desenvolvimento e manutenção dos órgãos e tecidos, proteção corporal, regulação da inflamação e controle do sistema imunológico. Com licença, só um pouquinho. Desculpem, a garganta secou. Tinha aqui do lado. Isso tudo, o objetivo é o controle da chamada homeostasia. Um termo
introduzido por Cannon em 1929, né, determinando que a manutenção dos parâmetros fisiológicos, como concentração, íons, glicemia, gases, temperatura corporal, seria mantido em níveis constantes. Né, isso, então, considerado como homeostasia, isso como sendo tarefa do sistema nervoso autônomo. Inclusive, culminou com a publicação do seu famoso livro, A Sabedoria do Corpo, em 1939. Só que aí, em 2003, McEwen e Wingfield, eles expandiram esse conceito e aí propuseram o conceito da alostasia. O que é a alostasia? A alostasia é um processo adaptativo fisiológico pelo qual a estabilidade é mantida em um ambiente em constante mudança, ou seja, ao recebermos as demandas, o nosso sistema fisiológico ele se ajusta e aí, quando essa demanda cessa, ele volta na sua linha de base. Então, o sistema não é constante. O sistema muda de acordo com a demanda e depois se recupera e volta na condição basal. Isso é a alostasia, que é comandada pelo sistema nervoso autônomo. Então, a partir de uma situação de estresse, cessado, ele tem a recuperação, com todas as mudanças fisiológicas que acarretam. Isso é o conceito de alostasia. E aí, junto com o conceito da alostasia, que é um conceito que vai nos interessar bastante, é o conceito da carga alostática, que é considerado o preço que o organismo paga por ser forçado a adaptar-se a situações físicas e psicossociais adversas. Ou seja, eu recebo uma demanda, o meu sistema fisiológico se ajusta para atender essa demanda, só que essa demanda é muito alta, o meu sistema não dá conta de atender aquela demanda, e o fato dessa ausência, dessa incapacidade de me ajustar a essa demanda, me gera uma carga. E essa carga, então, passa a ser prejudicial e insalubre. Isso determina, a partir do momento em que nós recebemos a informação pelos nossos sensores, uma informação de estresse, vamos estabelecer uma resposta. A resposta é psicológica, neurológica, endócrina e imunológica, que enquanto estiver ainda sobre um controle, nós estamos dentro da alostasia. Se isso passa a ser excessivo, se as capacidades restaurativas não conseguem dar conta, nós estaríamos então diante da carga alostática. E isso determina o que é bem-estar, passando para susceptibilidade, morbidade e mortalidade. Então, para o osteopata que visa trabalhar com o indivíduo, focando o sistema nervoso autônomo, ele precisa conhecer o conceito de alostasia e carga alostática, porque é fácil, na entrevista com o paciente, você identificar qual é o tipo de carga, se ele está recebendo carga alostática e qual é o tipo de carga alostática que ele está recebendo. Eu vou comentar isso já já. Esses são os tipos. 1, 2, 3 e 4. Aqui são estímulos que a pessoa, demandas repetitivas que a pessoa vai recebendo, sem tempo de se recuperar. A capacidade de recuperação vai se esvaindo, até o ponto que ele permanece ligado, ou ele não consegue se recuperar. Isso, se você observar, faz parte da história de muitas pessoas que nos procuram, e talvez até da nossa própria. A desordem funcional e a doença são necessariamente, portanto, precedidas de um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, que precisa ser equilibrado, adaptável, potente e resiliente. E em muitos momentos nós vamos estar assim, vulnerável ou capaz. É uma situação em que, se eu vivo muito vulnerável, eu estou numa situação patológica. E se eu vivo me sentindo resiliente o tempo todo, eu vivo iludido. Então, nenhuma das situações extremas são saudáveis. Nós precisamos alterar. A resiliência é aquela marcada pela variação e não pela constância. O que é constante é morto. O que varia, oscila, é vivo. E o interesse, trazendo agora um pouco para o nosso universo, o interesse da osteopatia pelo sistema nervoso autônomo é antigo. Já na publicação no Journal Americano, de 1948, esse autor, Waitley, já havia publicado
um artigo, o sistema nervoso autônomo na terapia osteopática, que se você pega para ler, você vai ver que os conceitos são bem atuais, inclusive. E, a partir disso, a grande dificuldade é examinar, avaliar como que eu vou saber se meu paciente está em desautonomia ou não. E aí, então, existem testes, existem metodologias, muitas ainda no nível acadêmico, e de pouca aplicabilidade clínica, prática, né, do dia a dia de um osteopata, mas muito importantes. Os mais acessíveis é a variabilidade da frequência cardíaca, as respostas cutâneas, o reflexo óculo cardíaco e a função sudomotora. Por isso, daí, já dá para ter uma ideia do funcionamento do sistema nervoso autônomo. Esse ano, os professores da nossa escola, Guilherme Luquezzi, o Antônio José, o André Sinistro e a Anne Castellani, fizeram uma revisão e publicaram na revista da Brasileira de Osteopatia e Terapia Manual, do IDOT, um artigo em que eles fizeram uma revisão e confirmaram que a variabilidade da frequência cardíaca é um bom instrumento para isso. Então, isso pode ser utilizado em termos de pesquisa e aplicabilidade clínica. E, a partir daí, se você fizer um levantamento bibliográfico, nós vamos encontrar todos esses estudos, foram estudos que relacionam a osteopatia com a atividade do sistema nervoso autônomo, porém, de uma forma muito linear, muito específica, ou seja, efeitos de técnicas sobre um determinado marcador. Isso é bom, isso é importante. Mas, em termos práticos, como é que eu aproveito essa informação dentro do consultório? Então, eu ainda, sempre que eu estudei, e eu venho estudando o sistema nervoso autônomo já há alguns anos, sempre que eu estudava e tentava entender melhor, eu sempre encontrava uma dificuldade em trazer aquela informação para dentro do consultório, exatamente porque as condutas eram muito lineares. As intervenções, por exemplo, citadas naqueles artigos, naqueles estudos, técnicas cranianas, sacrais, crânio-sacrais, a BLT, técnicas de equilíbrio membranoso, descompressão suboccipital, alta velocidade na cervical alta, na cervical baixa, entre T1 e T4, a técnica de rib raising e a liberação miofacial cervical. São essas técnicas que estão listadas naqueles estudos que eu mostrei. E algumas estudando variabilidade da frequência cardíaca, níveis de cortisol plasmático, níveis de mediadores pró-inflamatórios, a alfa-amilase salivar, que é um marcador de atividade simpática, temperatura e umidade cutânea. Então, vejam, estudos existem. E a minha dificuldade era entender como eu poderia trazer isso para o ambiente clínico. Eu não conseguia me sentir confortável e entender assim, a pessoa tem uma acidez gástrica, isso é parasimpático, então eu vou mexer no vago e achar que eu estou fazendo um tratamento autonômico. Eu achava isso um pouco simplista demais, não me sentia confortável. Tá? E aí, então, foi que eu fui desenvolvendo outras formas de ver isso, que eu estou aqui para contar para vocês hoje, e essa era as minhas inseguranças, as minhas inquietações. Se o indivíduo está constipado, isso pode ser um sinal de uma simpaticotonia, então vamos mexer no gânglio, vamos mexer no metâmero. Eu não me sentia fazendo um trabalho autonômico, porque o sistema nervoso autônomo é maior. Ele visa devolver a capacidade alostática do indivíduo. Mas não que esteja errado, na minha modesta opinião, mas eu acho que dá para ir além, daria ou necessitaria de irmos além. E aí, então, eu venho estudando, já há alguns anos, a teoria polivagal do professor Stephen Porges, que é um neurocientista e professor de várias universidades americanas. E, a partir do momento, em 2013, que eu entrei em contato pela primeira vez com a teoria polivagal, muita coisa mudou na maneira de eu enxergar um sistema nervoso autônomo e na maneira de eu tratar o indivíduo focando no sistema nervoso autônomo. E vocês vão perceber por quê. Ele tem uma carreira acadêmica vastíssima, entre publicações de artigos e livros. E
E ele explica claramente alguns aspectos que vocês vão perceber que é muito osteopático. Essa é a maneira da gente trazer. O Porges, obviamente, ele não é um osteopata, mas as informações que nós trazemos hoje, que nós incorporamos dentro da osteopatia, na minha maneira de ver, na minha modesta opinião, é a atualização, é a tradução atual, em linguagem atual, dos preceitos osteopáticos. Por isso, nós precisamos estar sempre trazendo informações que se moldam ao preceito osteopático, porque, na verdade, é a atualização da linguagem osteopática, se ela está dentro do preceito osteopático. Então, é isso que eu faço, e aí, nesse caso especificamente. É interessante a gente lembrar que a evolução filogenética obrigou os animais a estabelecerem estratégias de planejamentos coletivos, ou seja, os animais, com a evolução, perceberam que, se eles estivessem organizados em grupos, as duas principais funções eram favorecidas. Quais principais funções? Reprodução e sobrevivência. Se eles estivessem organizados em grupos, isso estaria mais garantido. E, a partir disso, o sistema nervoso autônomo o sistema nervoso central, através do sistema nervoso autônomo, foi modificando junto. E houve, então, uma grande mudança, que é, sobretudo, nos mamíferos. Eu vou explicar qual foi, que Porges descreveu para nós, e que nos dá muito sentido e muito direcionamento na abordagem osteopática no sistema nervoso autônomo. Surge, então, a base biológica para o comportamento social em grupo. Em grupo. O grupo, a interação social, tem um efeito brutal sobre o sistema nervoso autônomo. É a reconceituação de como o ambiente, o estado autonômico e o comportamento interagem. Ele descreveu o sistema triplo do sistema nervoso autônomo, considerando que o nervo vago tem 2 ramos referentes e não apenas um. Filogeneticamente mais novo, um ramo chamado ramo ventral, que parte do núcleo ambíguo, relacionado com comunicação social. Ele é autocalmante, pois ele inibe a influência simpato-adrenal. Então, essa é a transformação que houve a partir do momento que os animais começaram a se interagir em grupo. O outro ramo é o ramo do vago dorsal, que parte do núcleo motor, lá no tronco cerebral, relacionado com imobilização e simulação de morte. Então, esses são os 2 ramos, e não apenas um. E o terceiro sistema, conhecido, o sistema simpato-adrenal, que parte, boa parte da medula, que está relacionado com mobilização e proteção. Aqui nós podemos ver a aferência em verde, a aferência do nervo vago, indo para o núcleo do trato solitário, no tronco cerebral, e aqui uma eferência do vago, que parte do núcleo ambíguo, portanto, vago ventral. Aqui as referências vão estar melhor visualizadas. Aqui, em vermelho, o núcleo motor dorsal do vago, vindo para as vísceras subdiafragmáticas, e em roxinho aqui, no núcleo ambíguo, os ramos que vêm para as vísceras supradiafragmáticas, zona da garganta e face. Então, esses são os 3 ramos vagais. Então, de uma forma geral, e tentei trazer de uma forma didática, as aferências vagais chegam no núcleo do trato solitário, e, a partir daí, 2 ramos se estabelecem. Um que parte do núcleo ambíguo, que é o vago ventral, que é mielinizado, portanto, tem uma velocidade mais rápida e filogeneticamente mais novo, e o vago dorsal, não mielinizado, que, a partir daí, eles vão, o vago ventral, para a região de face, órgãos supradiafragmáticos, coração e pulmões. E o vago dorsal não mielinizado, vísceras infradiafragmáticas. Mas qual é a relação funcional de tudo isso, né? Nós vamos ver que, a partir do desenvolvimento do ramo ventral, estabeleceu-se o sistema de engajamento social. O que é o sistema de engajamento social? É um sistema que favorece o indivíduo a se relacionar com o grupo. E essa relação com o grupo vai ter um efeito no sistema nervoso autônomo crucial para a saúde do indivíduo. Ele é formado por duas vertentes: víscero-motor, vago mielinizado supradiafragmático, que regula as funções cardíacas e pulmonares, estabelecendo a conexão face e coração,
e o somatomotor, que envolve as vias eferentes que regulam os músculos estriados da face e cabeça. Então, aqui eu estou me referindo ao vago ventral. É composto pela interação do ramo ventral, sistema de engajamento social, composto pela interação do ramo ventral do nervo vago com outros nervos cranianos, influenciando a adaptabilidade do indivíduo às demandas do meio ambiente, via conexão crânio, face, coração. Esses são os nervos diretamente relacionados com o vago, trigêmeo 5, nervo facial 7, glossofaríngeo 9 e o acessório 11. Então, esse sistema ele começa a se desenvolver já muito cedo. Muito cedo. As informações auditivas, táteis, visuais, gustativas e as expressões faciais, que são moduladas por esses nervos cranianos, se a criança, se o bebê está num ambiente seguro, favorece a mielinização do ramo do vago ventral. Ou seja, o ambiente seguro traz a sensação de interação social, favorece a mielinização do vago ventral. E o vago ventral mielinizado, ele funciona como um freio. Freio do quê? Chamado freio vagal. Freio do quê? Freio da resposta simpática. Então, a chave para frear a simpaticotonia é o vago ventral. O freio vagal funcional vai permitir que tenhamos maior resiliência psicoemocional. De uma forma geral, se o indivíduo está num ambiente seguro, o sistema de engajamento social atua, a simpaticotonia é reduzida. Se ele está num ambiente perigoso, ele começa a entrar em sistemas de defensivos, e se ele se sente ameaçado, ele entra em sistemas de imobilização. Se o ambiente não é seguro, ele normalmente fixa nessa situação ou nessa. Eu vou voltar a falar um pouco mais sobre isso. Isso é um esqueminha didático, não assustem. É o tronco cerebral. O núcleo do vago ventral, vago dorsal. Se o ambiente é seguro, ele interage com os outros núcleos dos nervos cranianos e, consequentemente, mantém inibido, em vermelho aqui, mantém inibido o sistema simpático. Se existe uma condição de estresse, o vago ventral é inibido e isso desinibe o simpático, que ativa o sistema motor, coração, pulmão, bloqueia as vísceras infradiafragmáticas. O indivíduo entra numa simpaticotonia. E se ele entra numa situação de ameaça real à vida, ele tem uma inibição do vago ventral, uma desinibição do vago dorsal, inibição do simpático, inibição do sistema motor, da função cardiopulmonar, liberação das vísceras infradiafragmáticas. É aquela sensação daquele animal que desfalece em sensação de morte. Existe uma relação hierárquica, portanto, do vago ventral que inibe o simpático, inibe ou iguala o vago dorsal. O simpático inibe o vago dorsal e inibe o sistema entérico. O vago dorsal facilita, estimula o sistema entérico. Então, essa é uma relação hierárquica, filogenética. E todo o sistema entérico fornece feedback para os outros sistemas, além de ser autogerenciado. Então, agora é muito interessante a forma como o Porges coloca isso, porque ele reconhece que nós temos 4 atitudes. A primeira ele chama de simpático não defensivo, que é aquela situação em que a pessoa ela está assistindo o seu time no campo, o seu time faz um gol, aquela explosão de alegria, o coração dispara, a frequência cardíaca dispara, a frequência respiratória dispara, aquela excitação toda, e ele não está numa situação de luta e fuga. Ele está emocionado. Então, essa é considerada uma situação de simpaticotonia não defensiva. Esse estado de simpaticotonia não defensiva, a característica é alto valor de ação do vago ventral, o simpático está alto por causa dessa sensação, e o vago dorsal baixo. Esse é o simpático não defensivo. Eu vejo alguém e me emociono, como alguns aqui que tiveram, o professor Leonardo, o professor Márcio, se emocionaram. Era um estado simpático-tônico não defensivo. Ele não estava numa situação de luta ou fuga. A característica é essa.
Um segundo comportamento é o parasimpático não defensivo, que é quando estamos reparando, restaurando. Nessa situação, você tem a ação do vago ventral alta, do simpático baixo, vago dorsal alto. Vou descansar, vou dormir, vou relaxar. É um parasimpático não defensivo. Simpático defensivo. Simpático defensivo. Característica dos sistemas: vago ventral baixo, vago dorsal baixo, simpático alto. Esse, sim, é o comportamento clássico de luta e fuga. E o parasimpático defensivo, onde o animal ele entra num estado de imobilização, de congelamento. Ele não está fingindo, ele está congelado. Autonomicamente, você tem uma ação baixa do vago ventral, baixa do simpático, e um vago dorsal muito alto. Aqui libera esfíncter, inclusive. E o que tem de comum, agora vai ficar claro o que é o freio vagal. O que tem de comum? Se você observar as estratégias, o simpático não defensivo, o parasimpático não defensivo, você tem o vago ventral em alta. Simpático defensivo, simpático alto, parasimpático defensivo, vago dorsal alto. O que é que tem de comum nas duas situações não defensivas? O vago ventral alto. É a única coisa que tem de comum. Portanto, o vago ventral alto, ele desenvolve uma estratégia o quê? Não defensiva. Ele inibe o simpático, principalmente, ou equilibra o parasimpático. Nós vamos encontrar os nossos pacientes normalmente em duas situações, que são exatamente essas. Ou ele chega para nós num estado de simpaticotonia defensiva, ou ele chega para nós num estado de parasimpaticotonia defensiva. O que é que existe em comum? Hipoatividade de quem? Do vago ventral. Então, o vago ventral é chave de tratamento do sistema nervoso autônomo, seja o indivíduo em simpaticotonia defensiva ou no parasimpaticotonia defensiva. E a ciência tradicional já descobriu o poder do vago, tanto que existem inúmeros artigos, estudos, mostrando que se o vago funcionar bem, bom prognóstico para essas doenças. Se o vago funcionar mal, mau prognóstico para essas doenças. Estudos relativamente recentes. E aí, o que eles fizeram? Criaram um marca-passo vagal, um implante subcutâneo, que liga no vago, e já se produz trabalhos científicos, estimulação vagal na epilepsia. E aqui, estimulação do nervo vago em doença de Crohn. Um estudo piloto com follow-up de 6 meses até. Até que já criaram um eletroestimulador do vago. Obviamente não conheço isso, trouxe mais para mostrar. Coisa de americano, que gosta muito de aparelho. E já com artigos, tratando depressão com estimulação vagal transcutânea. E tratando... Esse artigo aqui o próprio autor me mandou, mandei um e-mail para ele, ele me mandou. Eu já, inclusive, agradeci, por isso estou referenciando aqui. Tratando ansiedade, síndrome do intestino irritável e dor crônica, com estimulação transcutânea do nervo vago. Quer dizer, historicamente, o nervo vago foi trabalhado pelo osteopata, então talvez tenhamos aí alguma possibilidade de ajudar. Num estado simpático defensivo, é possível estabelecer uma relação com a carga alostática. Aquela situação em que o indivíduo recebe demandas sucessivas, ou aquela situação em que ele recebe uma demanda e trava em alta, favorece a instalação de um quadro de simpaticotonia defensiva. As características são essas: agitação, micção frequente, irritabilidade, sono curto, estou passando rápido assim, hipertensão, aumento da frequência, ressecamento de olhos, boca, mucosas, midríase, que é a pupila dilatada, por isso que a gente deve examinar o reflexo da pupila, sudorese localizada, redução do apetite, lentificação intestinal e fisionomia tensa e contraída. Eu gosto muito de olhar no olho do paciente. Fiquei muito feliz quando escutei o professor Francisco falando disso, da importância de nós olharmos no olho do nosso paciente,
porque eu me identifiquei muito com aquilo. Eu não atendo meus pacientes com computador, eu anoto no modelo antigo, porque eu quero ficar muito olhando para o paciente, e depois eu vou explicar a razão melhor para isso. E nesse estado de simpaticotonia defensiva, pessoal, o indivíduo está em hiperfunção do simpático ou hipofunção do parasimpático. Tem uma maneira de você reconhecer isso, e isso vai ser crucial na elaboração do tratamento. Carga alostática com parasimpático defensivo. Aquela estresse sucessivos, a capacidade de restauração vai reduzindo até que ele já não consegue mais. Característica vago ventral baixo, simpático baixo, vago dorsal alto. Que pode ser em decorrência de uma hiperfunção do parasimpático ou uma hipofunção do simpático. Isso faz toda a diferença. As características de um parasimpático defensivo: timidez, introversão, astenia, desmotivação, pele pálida, oleosa, alergias, dermatites, poliposes, preferem o calor, sentem muito frio, hipotensão, lipotímia, síncope, tendência a desmaio, redução da frequência cardíaca, náuseas, desculpe, faltou um A ali, náuseas, perdoe-me, vertigens, amiose, que é uma constrição da pupila, desordens digestivas, aerofagia, arrotos, gastrite, diarreia, úlceras, vômitos, espasmos intestinais, colites, plexalgias, e a fisionomia plana, inexpressiva. Importante para nós. Então, essas são as duas principais características de desautonomia que nós vamos encontrar no consultório. O paciente chega normalmente com essa queixa, né? Aí depois ele emenda a história. Ele fala assim: além disso, vivo cansado, indisposto, meu sono é ruim, minha digestão é ruim, meu intestino é péssimo, sou impaciente, ansioso e tenho oscilações de humor. Ou seja, coisa rara, né? De pessoas se apresentando dessa forma. E quando eu escuto questões como essa, principalmente 3 aspectos: oscilações de humor, do trato digestivo e do sono, já fico tentado a pensar em sistema nervoso autônomo. Pelo menos essas 3 queixas desse tipo. Já fico pensando assim: qual é a carga alostática? Qual é a desautonomia? Porque se você olhar aqui, tem característica parasimpática e simpática misturada. Percebe que não é tão linear a coisa? E aí, então, eu penso em avaliar planejamento e tratamento do sistema nervoso autônomo. Isso aqui é só figurativo, como eu falei, não avalio dessa forma, porque senão ou eu olho para o computador, ou eu olho para a pessoa, não tenho a capacidade de fazer isso ao mesmo tempo. Trazendo para o aspecto prático, como é que eu avalio? Como é que eu venho fazendo isso? Tá? Então, parte de uma anamnese. Eu vou mostrar imagens de cada coisa disso. A inspeção. Utilizo o questionário de Porges, que é uma ferramenta que me ajuda demais. Pressão arterial, frequência cardíaca e tipo de pulso. O reflexo óculo cardíaco. Faço o teste da elevação da úvula. Faço avaliação do reflexo pupilar e óculo-motora. Avaliação do ouvido externo, médio e interno. Avaliação da mobilidade cervical. Essa é uma imagem rara, não se encontra muito em tratados de anatomia, que é uma imagem que faz uma relação dermatomal com o simpático somático. Portanto, disfunções somáticas nesse nível, vermelho, indicaria nível C8-T5. E abaixo, somaticamente, indicaria T5-AL2. Aqui, o território simpático visceral. Disfunções viscerais nesse território, níveis C8-T5, e abaixo desse território, T5-L2, em função da relação dos gânglios paravertebrais. Então, essas são imagens raras, difíceis de conseguir. E essa é o território do vago ventral, que é o novo vago, o território do vago antigo, ou vago dorsal, e o território do parasimpático sacral. Portanto, disfunções viscerais dessa zona indica disfunção do nervo vago ventral.
E disfunção do nervo vago ventral é um fator potencial gerador de simpaticotonia. Eu gosto de observar expressões faciais, por isso eu não uso computador. E eu baseio isso no trabalho de Paul Ekman, que é um psicólogo americano, considerado uma das 100 maiores influências americanas, em que ele descreve emoções em relação à fisionomia. E ele coloca que 4 situações causam isolamento social. O isolamento social ele é marcado tanto por simpaticotonia quanto defensiva, quanto por parasimpaticotonia defensiva. Medo, raiva, tristeza e repulsa. Na situação de medo, se você observa, assim, não é você fazer leitura facial, porque eu não tenho formação para isso. Mas, se você sabe, você fica olhando como a pessoa fala, as expressões se repetem. As expressões se repetem. E aí, por exemplo, quando ela está assombrada pelo medo, frequentemente, quando ele fala, ele levanta as sobrancelhas. As pálpebras superiores também. As inferiores se contraem e os lábios puxam na direção das orelhas. Então, quando eu estou observando, eu já vou vendo que ele está em estado de medo. E o estado de medo é parasimpático-tônico. Raiva. Sobrancelhas franzidas, olhos brilhantes e lábios cerrados. Como eu falei, eu não vou ficar olhando isso estaticamente. No momento em que ele está falando, eu vou observando. A raiva também é simpático-tônica. Tristeza. Pálpebras caídas, perde foco no olho e o canto da boca ligeiramente para baixo. Estado que facilita a parasimpaticotonia. O nojo, o asco, a repulsa. Nariz franzido e lábio superior levantado. Essas duas de cima favorecem que ele esteja em simpaticotonia, porque eu estou examinando ainda, eu estou pesquisando, né? Estou triando. E esse estado de baixo favorece a parasimpaticotonia. Questionário de Porges, uma ferramenta fundamental para a minha prática. Ele responde de 0 a 4, desde não ou jamais até enormemente ou constantemente, passando por pouco, moderado ou muito. É uma sequência de perguntas do domínio do vago ventral. Ele responde de 0 a 4. Depois eu faço uma somatória e vejo qual é a porcentagem disso. Aí tem uma segunda sessão, que são perguntas referentes ao domínio do vago dorsal. Vou dar alguns exemplos. Me sinto cansado? 0 a 4. Tenho aerofagia? 0 a 4. Estou deprimido? 0 a 4. Então, depois você soma isso, e isso te dá um valor, uma porcentagem do predomínio do vago dorsal. Mesma coisa, perguntas que se referem ao domínio simpático, do tipo, posso ser agressivo se me sentir ameaçado? Me sinto impulsivo? Tenho obsessões? Isso, então, ele vai respondendo de 0 a 4, me dá uma porcentagem do domínio do simpático. E isso faz com que eu tenha uma leitura assim depois. Veja, nesse paciente tipo 1, vago dorsal em azul, baixo, simpático alto, vago ventral alto. Paciente alegre, feliz, motivado, animado, com vitalidade. Segundo paciente, vago dorsal alto, simpático mais ou menos, vago ventral baixo. Muito mais o quê? Imobilizado, muito mais desmotivado. E aqui, os vagos baixo, simpático alto, paciente em estado de simpaticotonia defensiva. Continuando, faço uma leitura de pressão arterial, faço uma leitura de frequência cardíaca. E aqui eu já começo a diferenciar uma situação e outra. Vou mostrar tudo como eu faço, gente, claramente. Tá? Não tem razão nenhuma de omitir. Tá? É óbvio que não vai dar para ensinar como a gente faz, mas a ideia aqui nesse momento não é essa. E sim ilustrar. Então, ó, se o indivíduo está entre 60 e 80, a gente considera dentro do padrão clássico. Se ele estiver com uma frequência acima de 80 batimentos e pulso tipo pico, quando você sente aqui comportamento desse tipo, a gente considera uma simpaticotonia verdadeira. E se ele estiver abaixo de 60 ou 50, se for atleta, e pulso tipo onda, nós consideramos uma parasimpaticotonia verdadeira. Gravem, essas duas situações se referem à hiperfunção. Uma simpaticotonia verdadeira, hiperfunção simpática. Uma parasimpaticotonia verdadeira, hiperfunção parasimpática. Isso é determinante para o tratamento.
Depois, o reflexo óculo cardíaco. É um reflexo que você pressiona os globos oculares e observa a frequência cardíaca. Não só a frequência, como o tipo de pulso. Quando pressiona o globo ocular, por relação trigeminal e vagal, a frequência cardíaca cai. Normal cair de 4 a 12 batimentos. Se não altera ou até aumenta, caracteriza-se o quê? Uma simpaticotonia relativa. Então, se ele estiver entre 60 e 80, com o teste, ele não altera ou aumenta a simpaticotonia relativa. E se cai mais do que 12 batimentos, é uma parasimpaticotonia relativa. Ou seja, nessa situação eu tenho hipofunção. Uma simpaticotonia relativa seria uma hipofunção parasimpática. E uma parasimpaticotonia relativa seria uma hipofunção simpática. Deu para entender? São duas situações de hiperfunção e duas situações de hipofunção. Isso determina completamente o tratamento. Faço uma avaliação da elevação da úvula, observando esse arco aqui, ó, nem tanto a úvula. A úvula ela pode ter uma alteração de tônus crônica e te dar uma imagem, uma impressão errada. O que a gente deve observar é esse arco aqui, esse arco chamado palato-faríngeo. Esse arco, e quando a pessoa repete as sílabas a, você vai observando o movimento da úvula e do palato mole, e, consequentemente, alterações desse tipo caracterizam uma disfunção do vago ventral, do ramo faríngeo do vago ventral. Não é difícil de ver, eu tenho imagens, nós vamos mostrar a situação real. Avalie o reflexo pupilar, midríase e miose. Se tiver em midríase, ou seja, a pupila dilatada, hiperatividade simpática, a primeira coisa que eu vejo são os gânglios cervicais. Gânglio cervical alto, superior, e gânglio cervical inferior, charneira cérvico-torácica e primeira costela. Bloqueios aqui geram midríase, por causa da relação da inervação simpática. E também vejo a função oculomotora, por causa da relação do vago com o nervo oculomotor. São fatores que geram simpaticotonia. Avalio o ouvido externo, atrás de encontrar o quê? Alguma alteração. Que tipo de alteração? Um cerume impactado, um aspecto inflamatório. Ou seja, qualquer coisa que me direcione a encaminhar o paciente para o especialista. Se qualquer coisa que eu encontre nesse momento da avaliação, eu encaminho, não tenho nada para fazer ali. Do ponto de vista osteopático, não vou limpar o ouvido, não vou medicar, enfim. Então, eu já encaminho, porque isso pode ser fonte de informação, de aferências simpático-tônicas. Com o teste de Rinne, com diapasão, eu avalio a capacidade condutiva do ouvido médio. E o ouvido médio está muito na dependência de dois músculos, que é o estapédio e o tensor do tímpano, que são inervados pelo trigêmeo e pelo facial. Então, a partir desse teste, eu posso ter uma ideia de como está o ouvido médio. Se tiver alteração, me pede uma técnica intraóssea do temporal. O teste de Weber, eu avalio a porção petrosa do osso temporal a partir da condução neurosensorial. Então, o diapasão é colocado, acionado, o diapasão é colocado aqui, e a gente observa se escuta mais de um lado ou de outro. E são fatores geradores de simpaticotonia. Não ilustrei, mas ainda incluo movimento de teste de mobilidade da cervical alta, por causa da relação da cervical alta com o nervo vago. A partir disso, eu estabeleço parâmetros e princípios do tratamento osteopático. Quem me conhece sabe que eu não gosto de trabalhar, de atuar de forma aleatória. Eu preciso ter sempre parâmetros. Eu até escrevi um livro sobre isso, né? Eu preciso ter sempre parâmetros que me direcionam às minhas escolhas. Né? A gente, há muito tempo, nós já abrimos mão de querer ter certeza das coisas. E sim, até porque é muito difícil, talvez impossível. Agora, nós precisamos ter parâmetros, para não trabalhar dentro da aleatoriedade e dentro da aventura. A partir do momento que eu conheci a teoria da complexidade de Edgar Morin,
Fui conferir com o Frederic. Um francês, ele me ajudou a falar como deveria. Existem dois sistemas, o linear e o complexo. Linear e complexo. O sistema linear, as abordagens são fechadas e específicas das estruturas envolvidas. Um exemplo, eu tenho uma gastralgia, vou tratar o gânglio celíaco e T6. É uma relação fechada, linear. Ok? Não que esteja errada, eu acho que faz parte do primeiro momento do tratamento. Eu uso. Mas, na minha experiência, só a abordagem linear ela acaba não durando muito tempo, em boa parte dos casos. Tá? Isso não é uma crítica, é uma experiência minha, tá? Uma vivência minha. E o sistema complexo, as abordagens são elaboradas em sistema aberto e global, objetivando o equilíbrio dos sistemas adaptativos e interconectados, ou seja, as coisas interconectadas. Então, no aspecto linear, é importante que nós saibamos que as zonas de vulnerabilidade simpática estão relacionadas com essas regiões. Então, frequentemente, um osteopata aborda essas regiões quando ele considera que o indivíduo está em simpaticotonia. Neurônios pré-ganglionares, forames de conjugação, gânglios paravertebrais, nervos esplâncnicos, plexo celíaco, gânglio ímpar. E, frequentemente, um osteopata acessa essas regiões quando ele está diante de uma disfunção que ele considera ser do nervo vago. Essas são as regiões que o nervo vago podem ser. O nervo vago pode ser comprometido, pode ser comprimido e gerar uma hipofunção. Uma disfunção do simpático normalmente leva a hiper, e uma disfunção do parasimpático normalmente leva a hipo, até porque o simpático não é um nervo que passa pela medula. Não tem ramos que passam, né, pela medula. Então, é importante que nós saibamos que, se você trabalhar a curvatura menor do estômago, você está sobre uma possibilidade de atingir o vago, cada uma dessas regiões. Esse é o trabalho linear. O trabalho complexo já muda um pouquinho, já é mais, o próprio nome está dizendo, o trabalho é complexo. No trabalho complexo, no simpático defensivo, numa simpaticotonia verdadeira e numa simpaticotonia relativa. Verdadeira, hiperfunção do simpático, tratamento, inibição do simpático mais estimulação do vago ventral. Simpaticotonia relativa, hipofunção do parasimpático. Tratamento, estimulação do parasimpático. Parasimpático defensivo. Parasimpaticotonia verdadeira, hiperfunção do parasimpático, tratamento e inibição do parasimpático. Parasimpaticotonia relativa, hipofunção do simpático. Tratamento, estimulação do simpático. Vago ventral e motilidade visceral. É assim que eu tenho conduzido. Tá? Motilidade das vísceras consideradas usinas de energia. Quais são as vísceras consideradas usinas de energia? São as vísceras metabólicas, né? As vísceras maciças, baço, pâncreas, fígado, rins. E aqui, então, são as técnicas, efetivamente, que eu... os princípios e as técnicas que eu tenho trabalhado. Aqui são só alguns exemplos. Claramente, não daria para colocar todos. Tem técnicas que eu não coloquei, tem técnicas que eu nem conheço, muito provavelmente. O trabalho que a gente acompanhou do professor Francisco Fajardo atua diretamente sobre o sistema nervoso autônomo, tá, que eu acrescentei também. Mas o que eu tenho feito mais... do ponto de vista do sistema nervoso autônomo somático, do ponto de vista somático, é isso que eu vou mostrar. É importante fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte: as possibilidades de tratar o sistema nervoso autônomo são muito grandes, pessoal, desde tratamentos somáticos, corporais, até psíquicos, até psicológicos, exercícios, enfim, são muito grandes. Eu estou colocando algumas relacionadas à nossa atividade, ou à minha atividade específica de osteopata, baseado na teoria polivagal de Stephen Porges. Então, eu faço um trabalho, ora inibindo o simpático ou estimulando, ora inibindo o parasimpático ou estimulando. Estimulando o ramo ventral do vago, usando técnicas que têm efeitos combinados, estimulando um e inibindo o outro, a mesma técnica, e técnicas para situações específicas, além de exercícios autoexecutáveis. Então, está aqui algumas imagens de técnicas para inibir o sistema simpático, uma inibição de T3, que é o centro vasomotor,
O rolamento simétrico dos temporais em desaceleração tende a inibir o simpático. Inibição da cadeia laterovertebral, inibição dos gânglios vertebrais. Se eu quero estimular rib raising mantido, rolamento simétrico dos temporais em aceleração, estimulação da cadeia laterovertebral e estimulação dos gânglios cervicais. Se eu quero inibir o parasimpático, vocês entendem que eu estou inibindo o parasimpático baseado em tudo que eu já fiz como diagnóstico antes, né? Inibição do vagal ao nível da bainha carótida, rolamento alternado dos temporais em desaceleração, inibição vagal ao nível do triângulo de Sedilot e inibição vagal no forame jugular. Tem inúmeras técnicas cranianas para isso. Se eu quero estimular o sistema parasimpático, rib raising e oscilação, rolamento alternado dos temporais em aceleração, inibição da cadeia laterovertebral e inibição dos gânglios cervicais. Se eu quero estimular o ramo ventral, normalmente a primeira abordagem minha de saída é essa, principalmente se ele está em simpaticotonia defensiva. Equilibração do nervo facial nos 3 ramos, facilitação do nervo facial. Isso aqui são exercícios de mímica facial resistido com a mão. Ele faz mímica, faz caretas e você resiste com a mão. Isso para ter uma facilitação motora do facial. O facial conecta com o vago ventral inibe o simpático. Equilibração óculo-motora pela mesma razão. E equilibração trigeminal. Técnicas, muitas delas, ensinadas na nossa escola. Estimulação do ramo ainda do ramo ventral do vago. Equilibração do nervo glossofaríngeo. Equilibração do nervo laríngeo superior. Aqui há algumas técnicas que o professor Márcio Valsec introduziu no curso dos nervos cranianos. Não é isso, Márcio? Equilibração do nervo hipoglosso. Aqui algumas técnicas intraósseas do osso temporal. Aqui timpano escamosa. Aqui timpano petroescamosa e aqui timpano petrosa. Algumas delas indicadas para disfunção condutiva ou neurosensorial, vista pelos testes de Weber e Rini. E aqui técnicas mediastinais, que tem uma influência, tem várias possibilidades, tem uma influência do vago quando passa nessa região. Técnicas de efeitos combinados, equilibração do fulcro de Sutherland. O fulcro de Sutherland é representado pelo seio reto. E quando você tem uma diferença de tensão que não é óssea, você deve diferenciar isso, você tem um fulcro de Sutherland desviado mais para um lado. E, a partir disso, então, você faz um trabalho para equilibrar. Técnica membranosa. A pegada aqui é membranosa. Isso é importante dizer. Nessa pegada aqui, a pegada é óssea, e aqui a pegada é membranosa. Rotações do temporal, o CV4 clássica, estimulação sacral e inibição sacral. Essas técnicas teriam efeito de ou aumento o simpático diminui o parasimpático, ou aumento o parasimpático diminui o simpático, na mesma técnica. Técnica para condições específicas, para estresse e insônia. Aqui já é para uma situação específica, estresse e insônia. A técnica de Bierhardt, da cela, global da tenda de Poldart e das membranas, técnica global das membranas de Margaret Sorrell. Eu uso para essa situação. Além de técnica do plexo celíaco de Viola Freeman, grande Viola Freeman, e a técnica de equilibração da suprarrenal. Então, técnicas crânio-membranosas e técnicas aqui glandulares, e aqui gânglio celíaco, e aqui a glândula suprarrenal. Além disso, exercícios autoexecutáveis, que também, sabidamente, cientificamente, mostram a redução do estado simpático. A sequência básica de Rosenberg são exercícios que associam movimentos oculares com movimentos cervicais para equilibrar a função óculo-motora da função cervical alta. Os exercícios de salamandra, que também vai nessa linha, só que é feito em 4 apoios, movimentando olhos e cabeça em direções opostas, descritos no livro do Stanley Rosenberg. E exercícios de coerência cardíaca, que são exercícios respiratórios.
padrões respiratórios de ins e ex, que tem um grande efeito parasimpático tônico, exercícios respiratórios. O exercício chamado de coerência cardíaca. É bom lembrar que todas aquelas boa parte daquelas técnicas, elas devem ser feitas associadas com a respiração, para associar o efeito do toque mais o efeito da respiração. E aqui, já quase finalizando, pessoal, para não cansá-los, vou mostrar 2 casos. Na verdade, não é uma apresentação de caso, é uma ilustração só, porque eu não trouxe tantas informações como uma apresentação de caso merece. É um homem de 38 anos, uma frequência de 75 batimentos, pulso pico, carga holostática tipo 1. O reflexo óculo cardíaco invertido, ou seja, pressionou o globo ocular, a frequência aumentou. Teste da elevação da úvula positivo, 2 cruzes, ou seja, moderado. Limitação da mobilidade da coluna cervical. A expressão facial, raiva. E pelo questionário de Porges, é um simpático defensivo relativo. Então, isso combina. Isso aqui é só a ilustração. Isso aqui é a resposta dele. O vago ventral baixo, o simpático alto e o vago dorsal também é alto. Aqui nós vamos ver o arco. Quase não se mexe. E uma assimetria grande. No teste da úvula. Deu para ver, pessoal? Aqui eu vou repetir. É o mesmo. Pouca função do vago ventral. E aqui depois da sessão. Existe uma assimetria que pode ser anatômica, mas melhorou muito a função. Deu para ver? Ou só porque são meus amigos? Um outro caso. E eu sempre pesco o que a pessoa fala. E essa pessoa me falou assim: Marcelo, sinto agora que meus problemas não parecem ser tão difíceis assim. Não, ou seja, parece que ele estava com mais vitalidade, com mais disposição para enfrentar as questões dele. Baseado em quê? Na melhora do vago ventral, na redução da simpaticotonia. Eu devo confessar, pessoal, que eu sempre tento fazer a abordagem osteopática primeiro, ou seja, eu sempre entro pelo corpo. Tá? Mesmo que a pessoa fale assim, olha, eu estou comendo carboidrato, tive um caso assim recente. Como carboidrato, fico todo inchado. Então eu falo, para de comer o carboidrato, né? Essa é uma solução que a pessoa não precisa ser osteopata para dar uma solução dessa. Então vamos trabalhar o corpo, vamos tentar equilibrar primeiro. E se por acaso você não conseguir avançar, então aí você pensa em pedir para tirar, porque até então ela estava comendo. E depois a pessoa voltou a comer o carboidrato sem maiores problemas. Mas isso não significa, de forma nenhuma, que eu estou diminuindo a importância da orientação dietética. Só que o que eu só estou dizendo que essa é muito importante. Eu só estou dizendo que antes eu gosto de dar uma chance para o corpo. Esse é um segundo caso, bem mais grave. Uma mulher de 54 anos, frequência de 57 batimentos, pulso onda, carga alostática tipo 4, sem forças. E ela, inclusive, com tendência suicida. Eu atendi a terapeuta dela, e a terapeuta dela encaminhou essa pessoa para mim. O Rini deu hipoacusia condutiva, portanto, trabalhei no temporal intraósseo também. Teste da elevação também da úvula mostra. A disfunção oculomotora foi trabalhada também em função disso. A expressão facial, tristeza. E no questionário de Porges, ficava claro que era um parasimpático defensivo verdadeiro. Esse é o resultado do questionário de Porges. Vago ventral baixo, simpático baixo, vago dorsal alto. Quase que imobilizada, sem forças, desmotivada, sem energia. Observe o arco. É o mesmo da anterior. E aqui, pós-tratamento. Mais calma, a úvula subindo mais simetricamente.
o pálato funcionando melhor. Melhor função do vago ventral. Deu para ver? Deu? E ela disse para mim, sinto vontade de reagir. Eu acho que isso, para quem estava numa condição de muita desesperança, é um primeiro passo. É um primeiro passo. Para que a gente dê muitos, a gente tem que dar o primeiro. É isso. Nós não podemos garantir que não tenhamos tempestades, né? Mas podemos fazer com que as pessoas entendam, e nós entendamos, que é possível que a gente trabalhe, é possível que a gente possa desvirar o nosso barco, como o Amir falou. É possível que entendamos que tudo o que nós precisamos está dentro de nós mesmos. Basta, como o Steele falou, encontrar os obstáculos que impedem o fluxo da vida de chegar aos tecidos em sofrimento. A partir disso, então, nós podemos possibilitar que, nós podemos garantir, não, mas nós podemos proporcionar uma segunda chance para aquela pessoa. Podemos oferecer uma segunda chance. Porque o ser humano, nós somos seres inacabados. Somos em constante evolução. E a natureza ela é tão generosa com a gente que, mesmo sendo inacabados, a gente ainda somos plenos. É uma incompletude que não compromete a plenitude. Basta a pessoa saber que tudo que ela precisa está dentro dela. Não que seja fácil, é um processo. Muitos não vão conseguir atingir, muitos de nós não vamos conseguir atingir. Mas o próprio Dr. Steele, quando disse, eu não pensava em criar osteopatia, meu interesse era entender a natureza. E a natureza, para mim, é tudo aquilo que evolui. Nós somos a natureza. E por isso nasceu a osteopatia. É uma plenitude dentro de uma incompletude. E essa plenitude em ameaça, uma das ferramentas em foco é o sistema nervoso autônomo. E é aí que o osteopata entra com a sua modesta contribuição, porém importante. Importante. Desde o momento que ele recebe aquela pessoa, desde o momento que ele olha no olho daquela pessoa, desde o momento em que ele orienta aquela pessoa, instrui aquela pessoa, e no momento em que ele põe a mão naquela pessoa. Tudo o que nós precisamos está dentro de nós. E o sistema nervoso autônomo é o reflexo disso, causa e consequência. Rumi disse, você não é uma gota no oceano, você é o oceano todo em uma gota. Eu olhei para isso e falei, isso é osteopático também. Isso é osteopático também. É isso. Essa é minha família, minha esposa Alessandra, minha filha Raíssa, meu filho Davi. Essa é o IDOT. Esse é o IDOT. Esse é um flagrante de uma aula. Conversando com o Zezé ali fora. Você teve em todos, né? Eu falei, tive em todos. Inclusive nesse, né? Que me honra. Me honra por estar aqui nesse momento da abertura. Me honra por estar no IDOT. E me honra pela possibilidade de ter contado para vocês um pouquinho do que eu faço. E é essa escola que eu tenho dedicado os últimos, pelo menos, 17, 18 anos da minha vida, e é para ela que eu sempre viro o meu olhar. Esse é o meu desejo. Eu sou Marcial e agradeço por terem me ouvido.
Obrigado.